Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o empowerment. Tratar sobre o conceito, algumas características, os pilares, sua aplicação e também a importância do empowerment nas organizações. Bom, para iniciarmos essa tratativa, explicamos que o empowerment, ele trata-se de dar o poder, autoridade e responsabilidade às pessoas para torná-las mais ativas e proativas dentro da organização. Ou seja, as pessoas que já colaboram com a organização, ou seja, esses colaboradores, eles passam a ter um determinado nível de poder, de autoridade para algumas tomadas de decisões dentro dos seus setores. Então, esse chamado empoderamento, que estritamente é a tradução do empowerment, a gente vislumbra dar esse poder e essa autonomia para que as pessoas possam desenvolver e tomar algumas decisões no que diz respeito à organização. Bom, diz respeito a essa mudança, né, cultural da organização, ou seja, sai daquele escopo estritamente hierárquico e formal. Então, a organização delega algum nível, né, de poder para os colaboradores, para que eles possam, obviamente, seguir dentro das suas atividades e ainda ter o pertencimento dessa tomada de decisão. Então, diz respeito a essa mudança cultural da organização, uma transformação também no comportamento das pessoas, e que passam a ter tanto essa autonomia, mas também desenvolve a iniciativa por algumas atividades. Então, uma atividade que até então era delegada apenas para a pessoa executar, ela passa a decidir alguns aspectos que diz respeito a tal atividade. Então, isso gera também uma sensação de pertencimento do colaborador para com a organização e, assim, obviamente, proporciona o desenvolvimento deste colaborador. Bom, vale ressaltar que o empowerment, ele é muito aplicável em estruturas um pouco mais flexíveis. Se vocês pegarem uma organização estritamente hierarquizada, tradicional, isso pode ter alguma dificuldade para a sua implementação, sua aplicação, porque os níveis de decisão são muito bem definidos e às vezes existem muitos níveis de serem decididos dentro de uma organização, às vezes uma organização com esse viés burocrático, e você romper com esse paradigma cultural, isso pode ter algumas implicações, alguns percalços. Então, pode ser um pouco mais complexos em estruturas tradicionais das organizações. Já organizações mais modernas, que envolvem essa política e cultura de descentralização, de autonomia dos seus colaboradores, o empowerment ele é muito bem aproveitado. Por quê? Porque ele pode ser utilizado, inclusive, quando não há, às vezes, a disponibilidade do colaborador assumir um cargo específico, mas existe uma expectativa futura desse colaborador poder, às vezes, buscar outras posições na organização. Então, aplica-se o empowerment, testa esse colaborador, verifica se ele consegue desenvolver algumas habilidades, perceba-se também quais são as suas características em relação a lideranças, as suas tomadas de decisões, e a partir daí, obviamente, é feita essa avaliação, até mesmo para uma futura posição, uma futura promoção desse colaborador para um cargo, de fato, hierarquicamente de liderança. Bom, vale destacar, então, que dentro dessa perspectiva, né, quando se trata de uma empresa hierarquizada, muito tradicional, com muitos níveis de decisão, o empowerment pode ser visto, inclusive, como uma ameaça, né, por parte daqueles gestores que ocupam esses cargos da organização. Então, quando você começa a distribuir muito poder de decisão dentro da organização, alguns gestores ou os colaboradores que estão ocupando esses cargos de decisão podem se sentir ameaçados. Então, isso pode ocasionar numa ruptura cultural, algo que é bem complexo de compreender dentro do contexto da organização. Vale ainda ressaltar que o objetivo do empowerment ele é transmitir a responsabilidade e recursos para as pessoas. Lembrando, não é só simplesmente delegar uma tarefa, uma responsabilidade e o profissional, aquele colaborador que se vire para executar. Não, não é isso. O empowerment ele é muito mais
do que pura e simplesmente distribuir uma atividade ou uma responsabilidade. Ele também tem que proporcionar essa estrutura, os recursos, para que ele consiga tomar decisões de fato coerentes com as perspectivas e objetivos da empresa. Então, esses recursos disponibilizados para as pessoas, eles tendem vislumbrar, né, e possibilitar que essas pessoas obtenham energia criativa e intelectual, de modo que possam mostrar liderança nas próprias esferas individuais de competência e, ao mesmo tempo, ajudar a enfrentar os desafios globais de toda a organização. Então, quando o colaborador ele assume algumas responsabilidades e poder de decisão, e quando ele é monitorado e mentorado por lideranças hierarquicamente estabelecidas, esse colaborador ele passa a ter uma compreensão mais ampla dessa organização. A gente chama muito de visão sistêmica. Então, se ele estava no passado só apenas com uma atividade operacional e funcional, e depois ele passa para uma autonomia de tomar decisão que envolve outros elementos, outras variáveis dentro da organização, e essas variáveis implica desse conhecimento um pouco mais estendido e expandido dessa organização, isso também proporciona esse desenvolvimento colaborador. Bom, aqui vou destacar para vocês algumas das bases do empowerment, porque, conforme disse anteriormente, não é pura e simplesmente delegar uma tarefa ou distribuir responsabilidade sem um processo específico para que, de fato, o empowerment, esse empoderamento, ele seja praticado dentro da organização. Então, o primeiro ponto é a relação de poder. Então, é dar poder a essas pessoas, delegar autoridade e responsabilidade a essas pessoas. Primeiro, ter clarividência quanto a isso. Então, olha, eu vou delegar isso para a pessoa, vou explicar o que ela precisa fazer, qual que é o propósito, qual que é o objetivo disso, quais são os impactos dessa tomada de decisão dela para a organização, para os demais colaboradores, para toda a equipe. Então, é importante ter esse processo de instrução, confiar, obviamente, nas pessoas e, além de confiar, ter uma tolerância com o erro. Lembrando, essa pessoa ela está sendo empoderada dentro da organização e, às vezes, eventualmente, por falta de informação, expertise, às vezes ela pode ser conduzida a uma decisão um tanto quanto equivocada e imatura, mas isso é absolutamente compreensível porque é um processo que essa pessoa está submetendo para que ela passe a tomar algumas decisões e desenvolva essas habilidades de liderança. Dar liberdade e autonomia e dar, obviamente, importância a essas pessoas. Então, são elementos relacionados ao poder que precisa estar muito claro para a organização que vai praticar e implementar o empowerment, o empoderamento dos colaboradores. Outro ponto também muito relevante, que a gente chama como base, é a motivação. Motivação implica em proporcionar, despertar essa motivação do colaborador, incentivar as pessoas a desenvolver suas atividades e também tomar essas decisões, provocar essas pessoas para ter mais autonomia nessa tomada de decisão, reconhecer o bom trabalho, recompensar as pessoas, festejar o alcance das metas e também envolvê-las nos resultados. Então, demonstrar, olha, aquela tomada de decisão foi assertiva e isso ocasionou vários efeitos dentro da organização que proporcionou gerar um determinado resultado. Então, olha só que decisão importante, isso foi muito relevante e assertivo para a organização, é algo muito válido aí, e isso proporciona que os líderes, né, quem está mentorando as pessoas que estão praticando o empowerment ou que estão assumindo outras posições de decisão dentro da organização, sinta-se motivados. Outro elemento ou outra base, a liderança. Então, proporcionar liderança para esses colaboradores, orientar as pessoas. Então, não basta, volto a dizer, não basta atribuir funções, tarefa e distribuir responsabilidade. Precisa da orientação. E essa orientação precisa desse suporte informacional, das variáveis, do esclarecimento quanto à importância dessa responsabilidade para que o colaborador sinta-se, inclusive, seguro para essa tomada de decisão. Definir metas e objetivos, abrir novos horizontes, avaliar desempenho e proporcionar a retroação. Então, esse colaborador, ele tem, obviamente,
o seu desempenho avaliado, isso amplia a visão dele para outras variáveis da organização, caso ele não tenha tido acesso a informações de outros setores. Então, quando ele toma uma decisão, essa decisão pode impactar outros setores e isso tem um efeito em cadeia dentro da organização. Então, é importante que esse colaborador ele tenha consciência disso e passe a aplicar, né, essa liderança, desenvolver essa liderança na sua forma de atuação dentro da empresa. E o desenvolvimento. Então, o empowerment implica em desenvolver competência desses colaboradores, treinar e desenvolver talentos. Então, tem colaboradores que vão, de certa forma, emergir aí esse talento e essa capacidade de liderança perante a equipe. Então, é algo que dá uma sinalização muito importante para a organização, proporciona informação como um todo da organização. Então, quando se está numa atividade estritamente operacional e aplica-se o empowerment para que a pessoa assuma outras responsabilidades, ela passa a ter essa visão mais compartilhada, então ela compartilha conhecimentos de outros setores da organização e passa a ter essa consciência um pouco ampliada do que a organização atua, qual que é a dimensão de atuação dessa organização. E, obviamente, cria vencedores, né? Pessoas que sabem avançar, tomar uma decisão assertiva, apresentar o resultado e entender a importância da sua tomada de decisão para aquele resultado. Bem, então, alguns princípios aí do empowerment. Primeiro ponto, dar às pessoas uma atividade que sintam importante. Então, não basta você distribuir uma responsabilidade para uma pessoa que não tem nenhuma afinidade com aquilo, ou que as pessoas entendam aquela responsabilidade como, muito mais como um cargo, um peso para que ela desenvolva dentro da organização, do que algo positivo, que ela vai ter aí algum tipo de empoderamento. Então, é importante entender quais são as expectativas do colaborador para que essas expectativas sejam atendidas e até supridas, né, por parte da organização. Dar às pessoas autoridade, responsabilidade, independência, autonomia em suas tarefas e recursos. Então, as pessoas precisam disso. O líder, ele pode distribuir essa responsabilidade, mas ele tem que estar aberto a potenciais dúvidas, algumas questões que fogem dentro da normalidade. Então, o colaborador precisa desse suporte, precisa desse mentor, dar visibilidade às pessoas e proporcionar reconhecimento pelos esforços e resultados. Então, quando você delega a responsabilidade e as pessoas assumem isso e conseguem fazer entregas para a organização, isso precisa ser reconhecido e recompensado dentro da empresa. É óbvio que, às vezes, o colaborador cria uma expectativa muito grande para assumir um cargo, e quando se pratica o empowerment, nem sempre você tem muitos cargos a serem distribuídos, né? Nem sempre você tem essa disponibilidade dentro da organização. Então, você atribui aí a responsabilidade e avalia se os colaboradores que apresentaram um melhor desempenho, se eles poderiam, no futuro, aí, almejar algum cargo aí formal, hierárquico, de liderança dentro da empresa. Construir relacionamentos entre as pessoas, ligando com líderes e impulsionadores. Então, quando a pessoa toma essa tarefa, né, e desenvolve algumas tarefas organizacionais que envolvam responsabilidade e, inclusive, impacto com outros setores da organização, então implica também de mostrar essas pessoas ou ligar essas pessoas a outros pontos focais dentro da organização. Ou seja, olha, eu vou ligar um profissional, um colaborador que eu empoderei lá na área de finanças, mas eu vou ligar ele com um profissional lá da área de marketing, eu vou ligar ele com o gerente de produção, porque ele vai ter um contato, ele precisa de informações desses setores para tomar decisões do setor ao qual eu estou delegando algumas responsabilidades. Então, é importante ter isso e conversar com os diretores ou gestores ou os gerentes desses outros setores sobre a importância deles dar o suporte se necessitar de uma explicação um pouco mais detalhada. Então, ter essa disponibilidade, passar tais informações é algo muito relevante para o bom êxito da aplicação do empowerment. Acentuar a colaboração e o espírito de equipe. Então, a pessoa, quando assume essas funções, com todo esse arcabouço das bases e dos princípios do empowerment, ela se sente importante na organização,
ela compreende que aquilo é relevante para que ela passe a ter maior participação nos processos decisórios. Então, é algo que motiva e pode envolver, despertar esse empoderamento das pessoas dentro do contexto organizacional. Bom, pessoas empoderadas, obviamente, elas são mais atentas, são mais comprometidas, são mais motivadas, criativas e imbuídas de espírito de cooperação. Então, nós temos aí alguns resultados, né, do empowerment, que inclusive cientificamente demonstram as organizações que aplicaram e mensuraram essa prática dentro da organização, como que isso gerou impacto, como que isso ocasionou aí, obviamente, benefícios não só para a organização, como também para os colaboradores. E ainda compreende a missão, metas e interesses da organização. Volto a dizer, sai daquele escopo estritamente funcional, operacional, e o colaborador passa a tomar algumas decisões que envolvem mais áreas da organização, e esse envolvimento, obviamente, vai trazer mais compreensão quanto ao propósito da organização, seus objetivos, sua forma de atuação. Bom, e finalizando, a gente destaca aí que o empowerment ele é uma forma das organizações começarem a descentralizar poder, tornando a gestão mais participativa e envolvida no processo decisório. Tal prática aí permite desenvolver os colaboradores com autonomia, senso de pertencimento e visão sistêmica liderança. Então, são alguns pontos importantes para compreender o empowerment como algo benéfico a ser praticado por parte das organizações. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos.